Meus irmãos, boa noite, Pai, Senhor, noite abençoada dessa terça-feira, dia 9 de setembro de 2025. Que o Senhor venha ministrar essa mensagem ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo e se inscrevam aqui no canal. Vou deixar com vocês um aviso, eu voltei com um projeto de aconselhamento e mentoria, tá? Através de chamada de vídeos comigo. Esse projeto, mais informações acerca desse projeto, vai estar no link aqui embaixo. Vocês vão clicar no link e vai direcionar vocês para falar comigo pelo Telegram, tá bom? Que é um aplicativo parecido com o WhatsApp, mas é um aplicativo, um íconezinho azul. O pessoal já conhece, né? Quem não conhece, não tem muito mistério não. Peça alguém para ajudar, para auxiliar. Os irmãos vão ter as informações mais detalhadas de como funciona o projeto de aconselhamento. Vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Deus, ele derrama 10 pragas sobre o Egito, e sobre isso eu falei um pouquinho no vídeo da tarde. E detalhe, agora a gente está com o vídeo da tarde também, vídeo da manhã, da tarde e esse vídeo da noite. E aí o Senhor, ele força uma situação onde o faraó tinha que se ver obrigado a liberar o povo. Só que o coração de faraó estava duro demais. O faraó não queria liberar o povo. E é claro que cada praga que Deus lança é um golpe contra cada ídolo, cada falso deus, cada divindade egípcia, né? E aí ele ataca o rio Nilo, com as águas se transformando em sangue, os gafanhotos, moscas, rãs, cada uma dessas pragas. Só que a última praga ela é singular, né? A morte dos primogênitos, o anjo da morte passando sobre a casa, e a casa que não havia o sangue do cordeiro, o anjo entrava. E esse texto ele é muito profundo. Chega um momento que há um questionamento, né? Que Páscoa é essa? Que culto é esse, o vosso culto? É um questionamento que os filhos fariam aos pais acerca da Páscoa. E eles dizem, essa é a nossa Páscoa, onde o cordeiro, o sangue do cordeiro nos libertou do juízo da morte. Irmãos, é um momento profético que nós vivemos. Nós falamos aqui diariamente sobre fortalecimento, sobre restauração, sobre renovo, libertação, e tudo aquilo que precisamos, porque aqui estamos e vivemos as nossas lutas, né? Mas vivemos um momento onde o anjo da morte está entrando dentro dos lares. E ele entra pela televisão, entra pelo computador, entra pelo celular, ele entra através das influências, através de amigos, através daquilo que o mundo quer trazer para dentro da casa do servo de Deus. E se nós não tivermos o discernimento, não tivermos a identidade com o Senhor, ele vai entrar. Eu acho que esse é o grande ponto, porque o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e das janelas simbolizava uma identidade. Primeiro que o sangue não era só uma alegoria, não era só um ato físico, era um ato espiritual, apontando para a morte de Jesus, para o sacrifício na cruz. E o sangue, ele tem esse sentido de identidade, porque o sangue é o que traz todas as informações de uma pessoa. Está no sangue, na corrente sanguínea, no DNA. Então, o que nós vemos hoje, toda a intenção do adversário é tirar a identidade nossa como povo de Deus. É tirar a minha identidade, a sua identidade como servo do Senhor, como homem e mulher de Deus. Porque se ele consegue isso, ele consegue entrar dentro dos nossos lares. Não há mais o sangue do cordeiro. Não há mais a identidade. E se não há identidade, o que há é morte. Por isso que o anjo da morte entrou dentro do lar dos egípcios e houve morte dentro do lar dos egípcios. Não houve morte no lar dos hebreus, porque ali havia o sangue, ali havia identidade, ali havia o entendimento, ali havia Páscoa. E a palavra Páscoa em hebraico significa Pesach, ou seja, passagem. Eles sabiam que eles estavam ali e que o Egito seria uma passagem. Eles não morariam no Egito. O Egito estava acabando, na verdade. Aquela estadia deles ali naquela terra estava chegando ao fim depois de 400 anos. E aí vem a Páscoa. E aí vem o sangue do cordeiro sobre os umbrais da porta. Agora tem uns detalhes nesse texto. O primeiro detalhe, o cordeiro tinha que ser servido para toda a família, o cordeiro de 1 ano. E o cordeiro não podia ser preparado na água, tinha que ser no fogo. E esse é o grande ponto. Porque o Jesus que morreu na cruz, o cordeiro do sacrifício, o cordeiro pascual, esse aí todo mundo conhece. Só que muitos conhecem ele preparado na água, não no fogo. O cordeiro não podia ser cozido, ele tinha que ser assado. Ele não podia ter a adição da água sobre ele tinha que ser levado à brasa, ao fogo. Da mesma maneira, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro ato, o verdadeiro sentido da crucificação, do preço pago na cruz,
nós só entendemos mediante a revelação do Espírito Santo. É o cordeiro no fogo, não é o cordeiro na água. O cordeiro na água é religiosidade. É a Páscoa como um feriado, a Páscoa e todos os dogmas que vêm com ele, todas as comemorações dessa data, e é o Natal, e toda a religiosidade. Esse é o cordeiro da água. O cordeiro no fogo é o entendimento de uma identidade. O cordeiro no fogo, eles teriam que comer aquele cordeiro. É dentro deles. Jesus ele fala isso: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então essa comunhão era uma comunhão completa. Eles teriam que viver a partir daquele momento uma identidade única de povo de Deus. Naquele momento eles foram forjados como povo de Deus. Ali eles foram concebidos como povo de Deus. E a morte não entrou no lar deles. Meu irmão, minha irmã, há uma forma de blindar o seu lar contra todo o mal que aí fora está. Porque o anjo da morte está passando na casa dos ímpios. O anjo da morte está passando nesse mundo, levando ensinamentos, levando influências, levando perversidade, levando relativismo, levando pecado. O sangue do Cordeiro sobre os umbrais, sobre as entradas das janelas e sobre as entradas das portas. As portas e as janelas, por si só já falam de entradas. Lugar por onde se passa, lugar por onde se acessa a casa. A casa não é só a nossa casa de uma maneira literal, mas também o nosso coração. Para que o inimigo não venha entrar, para que o inimigo não venha tomar lugar, para que ele não venha encontrar espaço, para que o anjo da morte não mate as crianças, que é aquilo que Deus gerou no nosso coração, a promessa que Deus gerou na minha vida, na sua vida. Uma identidade é necessária. Não é identidade com uma religião, com uma denominação, não é identidade com um canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, não, nada disso. É a identidade com Cristo, a identidade com o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, o único e suficiente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o povo de Israel, eles entenderam ali naquele momento, havia trevas sobre toda a terra de Gozém, toda a terra do Egito, porém havia luz na casa dos hebreus. Havia morte na casa dos egípcios, porém havia vida na casa dos hebreus. Havia o cordeiro na casa dos hebreus, mas não havia na casa dos egípcios. Cristo em nós é a esperança da glória. Se o Senhor está dentro da sua casa, se o Senhor é o cordeiro pascual dentro do seu coração, do seu lar, o anjo da morte não entra. O anjo da morte não vai destruir. O anjo da morte não vai arruinar a sua família, não vai arruinar o seu casamento, não vai destruir os seus filhos, não vai destruir aqueles que você ama, porque há o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, nas entradas, nas portas, nas janelas. O anjo passava direto. Vida há, luz há, onde a presença do Senhor é real. E essa palavra é um alerta para que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, a presença do Senhor seja real. Para que mantenhamos acesa a chama, para que mantenhamos a nossa identidade com Ele. Com Ele. Não é tempo de igreja, teologia, não. É a nossa identidade com Ele. Porque fazendo assim, nenhum mal entrará na nossa casa. Tá bom? Deus abençoe vocês nessa noite de terça. Pai, Senhor,